Eu quero convidá-los a abrirmos a Bíblia Sagrada em Romanos, o capítulo 12, um texto bem conhecido, é aquilo que o Senhor coloca no meu coração para esta noite. Romanos, o capítulo 12, verso 1, a seguir diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, em outra versão, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, em outra versão, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, em outra versão, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer amém, você pode dizer aleluia, você pode dizer fala Senhor. Então que o Senhor fale conosco. Amados, neste texto, antes ainda de falar um pouquinho sobre alguns aspectos dele, existem duas coisas que eu quero ressaltar primariamente. A primeira é que esse texto caminha nos dando requisitos para um objetivo muito especial. E o objetivo especial que esse texto nos traça os requisitos é experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus, viver a experiência da vontade de Deus, experienciar a vontade de Deus, caminhar na vontade de Deus, atingir a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, executar a vontade de Deus. Este é o objetivo desse texto, esse é o caminho desse texto. Executar a vontade de Deus é o mesmo que executar e experimentar o propósito de Deus para a nossa vida. E isso tem sido um assunto que tem me tocado bastante, porque eu tenho visto muitos livros, muitos filmes, muitas igrejas, muita coisa falando sobre propósito. É igreja com propósito, é família com propósito, é casa com propósito, é casamento com propósito, filhos com propósito, pais com propósito, é tanta coisa com propósito. E às vezes eu questiono, que propósito é esse? Essas pessoas que estão falando sobre propósito, estão falando sobre propósito de quem? Até porque quando leio algumas literaturas que falam sobre isso, eu encontro muito menos o propósito de Deus e muito mais propósitos pessoais. É ficar rico, é ser bem-sucedido. E no final das contas, quando frigimos os ovos dessas literaturas e de tanta coisa que fala em propósito, nós estamos falando de sonhos pessoais, vontades pessoais, desejos pessoais, querer pessoal, propósito pessoal. Mas esse texto não está falando de propósitos pessoais. Esse texto está falando de boa, agradável e perfeita vontade de Deus, querer de Deus, propósito de Deus, desejo de Deus, vontade de Deus. E quando eu penso sobre propósito de Deus para a nossa vida, eu encontro propósitos gerais e propósitos específicos de Deus. Os propósitos gerais de Deus são dados a toda a igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um propósito geral de Deus. Ninguém escapa dessa ordem. Ninguém escapa desse mandamento. Ninguém escapa desse propósito. Ide por todo o mundo
ensinando as nações. Ninguém escapa desse propósito. Vocês são o sal da terra, ninguém escapa desse propósito. Vocês são a luz do mundo, ninguém escapa desse propósito. São os propósitos gerais de Deus, ninguém escapa deles. A igreja está submetida a esses propósitos e deve cumprir esse propósito, deve exercer esse propósito, deve levar avante esse propósito de Deus. Mas existem também propósitos individuais de Deus. Deus tem propósitos com cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem um lugar no seu reino, onde só cabe você, onde só cabe eu. Há missões no reino de Deus que só você pode exercer. Há brechas no reino de Deus que só você pode preencher. Há lugares no reino de Deus que tem o teu nome, que Deus colocou o teu nome lá e espera que você exerça, que você cumpra, que você leve a cabo, que você leve à frente, que você faça cumprir. E às vezes eu encontro jovens lá na minha igreja dizendo: pô, pastor, como é que eu faço para descobrir quais são os propósitos individuais de Deus para com a minha vida? E eu costumo usar duas fórmulas. A primeira delas é aquela que determina quais não são os propósitos de Deus para a tua vida. É pela exclusão. Habilidades que você não tem, capacidades que você não tem, chamadas que você não recebeu, incumbências que Deus não outorgou a você, determinam propósitos que Deus não tem para com a tua vida. Vou dar um exemplo. Pessoas que nascem com o ouvido desafinado, elas não conseguem ouvir o colorido das notas, elas não conseguem distinguir a nota dó da nota ré. É só um exemplo. Existem pessoas que são assim. Obviamente que isso determina que Deus não tem propósitos com você na área da música. Se Deus não te deu uma habilidade, se Deus não te deu uma capacidade, se Deus não te deu um dom, Ele está dizendo que Ele não quer você nesse lugar. Mas por outro lado, os dons que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, as capacidades que Deus te deu, aquilo que Deus te outorgou, te presenteou, te deu como dádiva imerecida, essas com certeza apontam na direção de quais são os propósitos de Deus para com a tua vida. Se Deus te deu o dom de orar, ore, porque Deus tem propósito com a tua oração. Se Deus te deu o dom de contribuir, contribua, porque Deus tem propósitos com a tua contribuição. Se Deus te deu o dom para cantar, cante, porque Deus tem propósitos com o teu canto. Se Deus te deu o dom para executar um instrumento, execute, porque Deus tem propósitos com você na execução deste instrumento. Se Deus te deu o dom de fazer gestão, faça gestão, seja um gestor, seja um administrador, porque Deus tem propósitos com você nisso. Se Deus te deu o dom de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas, se prepare, porque Deus está dizendo que Ele precisa que você apacente as ovelhas pelas quais o seu Filho Jesus Cristo deu a vida. Os dons que Ele te deu determina o propósito que Ele tem com você. Eu sempre exemplifico que cumprir o propósito de Deus, descobrir o propósito de Deus, é como olhar para uma flecha. Qual é o propósito de uma flecha? O propósito de uma flecha é voar. E o que é que determina o propósito da flecha de voar? É o seu formato, é a forma como o seu Criador lhe fez,
ela é pontiaguda, ela é retilínea, ela tem uma guia, ela foi feita para voar. E é nesse sentido, de flechas de Deus, como servos de Deus. Sim, porque Isaías 49:2 diz que os servos de Deus são flechas de Deus na sua aljava. Eu quero que você se imagine esta noite como uma flecha de Deus, que precisa cumprir o propósito de Deus para com a tua vida. Mas uma segunda observação que eu quero fazer nesse texto. Esse texto fala em presente século, ou mundo. Não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século. E eu preciso perguntar: que século é o nosso? Que mundo é o nosso? Em que mundo nossos jovens estão vivendo? Em que mundo a nossa igreja está caminhando? Qual é a realidade do presente século? E quando penso nisso, fico muito preocupado. Porque quando eu olho para a linha da história, eu encontro que lá na Idade Antiga, o mundo era explicado pelos mitos, pela metafísica. Quando chega na Idade Média, o mundo é explicado pela religião, uma religião que se corrompe, mas que explica o mundo. Quando chega na Idade Moderna, o mundo é explicado pela ciência. É válido aquilo que é científico, é válido aquilo que é comprovável cientificamente. A minha geração pegou principalmente esse período. O terror da nossa vida era discutir com um professor na escola a respeito de conceitos científicos ou pseudocientíficos, como teoria da evolução. Tínhamos que nos preparar para podermos nos defender dos ataques que aqueles que acreditavam na ciência faziam contra a nossa fé. Evolucionismo, o Big Bang. E a gente pensava que esse problema era grande, a gente pensava que esse problema era gigante. Mas aí vem a queda do muro de Berlim, e começamos a viver aquilo que nós chamamos de pós-modernidade. E o que é que explica o mundo? Como é que se explica o mundo na pós-modernidade? Porque esse é o presente século, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E agora não é mais a ciência, nem mesmo a ciência agora tem grande valor. Passei anos estudando XX e XY, porque um é homem e o outro é mulher. Era assim que a ciência me ensinou. E na pós-modernidade, tudo que eu estudei não serve para mais nada. Passei anos estudando português para aprender a articular os substantivos masculinos, os substantivos femininos, os pronomes masculinos, os pronomes femininos. E o que é que a pós-modernidade vem me dizendo? Que tudo aquilo que eu estudei não serve para nada. Passei anos aprendendo com meu papai e minha mamãe, que estão sentados ali, que drogas são coisas repudiáveis. E o presente século me diz o quê? Que deve descriminalizar, que o que é que tem, que é cult, que é chique. O maconheiro da minha época hoje é visto como alguém chique.
e meu coração se rasga. E eu olho para os jovens da igreja que eu sou pastor, os adolescentes da igreja que eu sou pastor, e eu tenho vontade de chorar, de dó, de pena, de compaixão do mundo que eles têm que enfrentar. Não adianta eu ficar aqui alisando, essa é a verdade que nós estamos vivendo. E aí, com isso, com esses olhares, é que eu olho para o texto que eu acabei de ler. Não se desonrem, não se destruam, não desonrem seus corpos, não desonrem suas humanidades. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se desonrem, não se destruam, não se anulem. E quando paro para olhar isso, eu encontro ainda mais profundidade. Não sou nenhum filólogo ou linguista ou profundo estudioso do grego, nem vou aqui ficar falando de grego, mas quando a gente olha nos originais desse texto, quando Paulo usa o termo corpo, ele não está usando apenas sarx, que é carne, ele não está usando apenas soma, que é corpo biológico, ele está num contexto de somatumounos, ele está falando de humanidade. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, pega tudo aquilo que te faz humano, tudo aquilo que te faz humano, teus erros, teus acertos, teus hormônios, teu temperamento, teu caráter, tua história, tuas formações, tuas habilidades, tuas inabilidades, tuas capacidades, tuas incapacidades, irmãos, pelo amor de Deus. Diz o apóstolo Paulo, pega tudo isso, coloca num pacote e coloca no altar de Deus e diz, Senhor, está aqui o meu sacrifício, tudo que me faz humano, eu estou colocando no teu altar. Mas preste atenção, que o apóstolo me dá mais um soco no estômago, porque ele diz, isso é o vosso culto racional. Eu sou pentecostal, e como pentecostal eu tenho que confessar, eu gosto também de um culto emocional. Eu gosto de chorar, eu carrego 2 lenços. Eu gosto de sorrir, eu gosto de pular, eu gosto de me emocionar, eu gosto de cantar aqui com vocês essas músicas, esses hinos lindos, e me alegrar e abrir meus braços. Eu gosto. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo de culto emocional nesse momento aqui, porque as nossas emoções nos traem. As emoções traem. As emoções são efêmeras e são passageiras. E é por causa de muitos cultos emocionais é que nós temos congressos maravilhosos que terminam no domingo e na segunda os jovens continuam desviados e fazendo toda quanta coisa que não presta. Estavam emocionados no domingo e na segunda estão fazendo tudo que não presta, tudo que desagrada a Deus. Porque as emoções são passageiras, são efêmeras, elas nos traem,
Então o apóstolo está dizendo: vocês precisam fazer isso, oferecer a humanidade de vocês em sacrifício vivo. Não é como culto emocional, mas é como culto racional. Sim, porque é no raciocínio, é no intelecto, é que eu sou capaz de saber a grandiosidade do amor de Deus para com a minha vida. Deus me amou, Deus enviou seu filho deu a vida por mim, derramou sangue por mim, foi crucificado por mim, sofreu por mim, padeceu por mim, ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo. Eu recebi dons, eu recebi talentos, eu recebi várias coisas de Deus. Eu sou um pastor, eu tenho uma igreja para pastorear, eu tenho uma Bíblia para pregar, eu sou batizado com o Espírito Santo. Racionalmente eu sou capaz de dizer: eu preciso adorar a meu Deus, bendizer o meu Deus, enaltecer o meu Deus, obedecer o meu Deus, respeitar o meu Deus, amar o meu Deus. Não são as minhas emoções, é a minha inteligência. Não é culto emocional, é culto racional. Eu não preciso que alguém me emocione aqui para eu levantar as minhas mãos e dizer glórias a Deus. Basta eu pensar racionalmente que Jesus deu a vida por mim. Então eu tenho todos os motivos para levantar a mão no santuário e dizer: glória, 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 glória. Santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos. É culto racional. E o apóstolo continua: e não vos conformeis com este século. Na Idade Antiga, a igreja não podia se conformar com a metafísica, com os mitos. Na Idade Média, a igreja de Deus não podia se conformar com uma religião que vendia cadeira do céu, que vendia perdão dos pecados. Na Idade Moderna, a igreja não podia se conformar com o Big Bang, com o evolucionismo. Mas agora estamos na idade pós-moderna, e a palavra de Deus continua dizendo: não vos conformeis, não vos conformeis, não vos conformeis. Eu não vou me conformar com legalização das drogas, eu não vou me conformar com aborto, eu não vou me conformar com linguagem neutra, eu não vou me conformar com essa bando de porcaria que tentam impingir em nós, de jeito nenhum. Eu não vou me conformar. A palavra diz: não vos conformeis, não vos conformeis, não vos conformeis, não vos conformeis. Não aceite. Eu não vou me conformar. Eu nem sou de fazer isso. Vou fazer de conta que eu sou um evangelista. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: nós não vamos nos conformar. Nós não vamos. Nós não vamos. Nós não vamos. Nós não vamos aceitar. Nós somos o povo de Deus, nação de Deus, sacerdócio real, raça eleita, povo escolhido, povo especial, zeloso e de boas obras. Nós não vamos nos conformar. E sempre que eu olho para esse texto, eu gosto de dizer que eu tenho admiração sincera por pessoas inconformadas. Talvez a minha escolha profissional seja em grande parte direcionada pelo meu inconformismo.
por não engolir as coisas, sem questionar, analisar, avaliar, pensar. E quando eu olho para a Bíblia, eu já vou encerrando, eu encontro pelo menos 2 exemplos de inconformismo que mexem com o meu coração. O primeiro deles é Davi. Eu amo o inconformismo de Davi. Aliás, eu amo toda a história de Davi, desde o momento em que ele é escolhido na casa do seu pai. Eu acho maravilhoso aquilo ali, porque o texto lá começa dizendo assim: Deus aparece a Samuel e diz: até quando terás dó de Saul, se eu já o rejeitei? Saul e Samuel. E Deus diz: vai à casa de Jessé, leva o vaso de azeite e vai lá fazer uma unção que eu vou te mostrar. E nós conhecemos a história desde a classe Cordeirinhos. Samuel vai à casa de Jessé. A gente conhece a história dos filhos de Jessé que passam pela frente de Samuel. E Deus diz: não é nenhum desses. Samuel pergunta: tem mais algum? Jessé diz: tem mais um, o mais moço. O nome dele é Davi. Samuel diz: manda chamar. E eu gosto quando Samuel diz: ninguém vai se sentar enquanto Davi não chegar. E quando Davi chega, Samuel unge Davi. E eu gosto, pastor Percy, desse encontro de gerações. 3 personagens que me chamam a atenção: Samuel, Saul e Davi. Samuel e Saul representam o presente daquele momento. Davi representa o futuro daquele momento. Eu gosto quando Samuel diz: enquanto o futuro não chegar, não tem comida e não tem unção. O futuro tem que estar junto com o presente. É só quando o presente e o futuro estão juntos é que nós podemos celebrar. É só quando o futuro e o presente e o futuro estão juntos é que nós podemos ungir. É o presente que unge o futuro. Havia um presente ruim, que era o Saul. Saul era um presente ruim. Graças a Deus não temos aqui um presente que inveja o futuro, um presente que quer matar o futuro, um presente que joga lanças no futuro, um presente que amaldiçoa o futuro. Saul não nos serve. Mas eu gosto muito da figura do Samuel, que é um presente que manda chamar o futuro para a mesa, que se assenta com o futuro à mesa, que unge o futuro, que abençoa o futuro, que faz mentoreamento do futuro e que impulsiona o futuro. E Davi ungido se torna um inconformado. E eu gosto de inconformados. 40 dias e o gigante de manhã e de tarde está ali gritando: tem homem aí? Tem alguém para lutar contra mim? 40 dias, de manhã e de tarde, aquele gigante está ali gritando e desafiando. O rei já estava conformado, os generais conformados, os soldados conformados.
todo mundo conformado. Mas de repente vem um jovem inconformado. Tem homem aí? O jovem inconformado diz: tem sim, tem eu aqui. Alguém me desafia, eu desafio. Alguém luta comigo, eu luto. Tem ali uma flecha, tem ali um inconformado. O irmão dele: você é presunçoso, não se mete nessa história. Eu sou um inconformado, eu não vou prestar atenção nas críticas. Pode ser meu irmão, mas se está criticando, se está colocando obstáculo, eu não vou prestar atenção. O rei chama ele: coloca a minha roupa. Eu vou com aquilo que Deus me deu. Eu sou uma flecha. Eu vou com as habilidades que Ele me deu, com a capacidade que Ele me deu, com os dons que Ele me deu, com aquilo que o Senhor me deu. Eu sou uma flecha. E vai. E o gigante diz: eu vou contra ti com o meu gigantismo, com as minhas armas, com a minha técnica, com a minha capacidade. E o inconformado, a flecha diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou uma flecha, e quem retesa o arco é o meu Deus, e Ele é que me envia. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante caiu por terra. Eu finalizo com um segundo inconformado. Eu gosto de Paulo. Paulo chega em Atenas, começa a passear pela cidade. A cidade é linda. As ruínas de Atenas até hoje são consideradas maravilhas arquitetônicas. E o Paulo está passeando por Atenas, a Atenas do Sócrates, do Platão, a Atenas de todas as escolas filosóficas, a Atenas linda, megalópole. Mas Paulo é uma flecha. Paulo não se distrai com a beleza da cidade, Paulo não se distrai com as filosofias, Paulo não se distrai com absolutamente nada. Lucas escreve em Atos 16:17: o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria reinante na cidade. Inconformado com o pecado da cidade. Mas não era um inconformado de cadeira, porque tem inconformado de sofá. Eu não aceito, mas também não faço nada. Eu não acho legal, mas também não tenho nenhuma ação. Lucas escreve: o seu espírito se revoltava, e por isso ele pregava todos os dias, na sinagoga e na praça, entre judeus e entre gentios, entre crentes e não crentes, na igreja e fora da igreja. Inconformados pregam, inconformados fazem a obra do Senhor, inconformados são flechas que cumprem o propósito de Deus. Podemos estar em pé, por favor? E eu finalizo com o apóstolo Paulo, consciente de que era uma flecha, consciente de que tinha que cumprir um propósito, consciente de que tinha uma missão a cumprir. E ele escreve: eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição, eu não obtive a perfeição, mas eu sou uma flecha, e uma coisa eu faço:
Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é ruim eu tenho que esquecer, eu tenho que perdoar, eu tenho que limpar a minha alma. O que é bom eu tenho que usar como testemunho, mas eu tenho que saber que a oração de ontem não resolve hoje, o jejum de ontem não resolve hoje, a pregação de ontem não resolve hoje, o testemunho de ontem não resolve hoje. Eu preciso prosseguir, 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 prosseguir. Eu preciso. Eu sou uma flecha. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um alvo, há um prêmio. Eu sou uma flecha, eu vou para lá. Jesus está vindo, eu estou indo ao encontro dele. Eu tenho um propósito a cumprir, eu tenho uma missão a cumprir, que eu recebi do Senhor. Isso eu vos entreguei. Mas eu não quero encerrar sem orar por você. Eu quero orar por tua vida. Flechas são inconformadas, flechas são corajosas, flechas não têm medo, flechas não se intimidam, flechas têm uma missão a cumprir, têm um alvo a chegar. É por você que eu quero orar, para que você receba a força de Deus necessária para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Chega de propósitos individuais. Chega de correr atrás de sonhos que não são os sonhos de Deus. Chega de correr atrás de vontades que não são as vontades de Deus. Chega de correr atrás de prazeres que não são o prazer de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, 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 para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saia do teu lugar em nome do Senhor Jesus e venha aqui à frente do altar.